Chega Fala de André Ventura sobre o caso do ataque aos argelinos, no Porto. Queria começar por deixar claro o óbvio. O Chega condena sem reservas toda a violência, todos os crimes de ódio ou motivados por qualquer outro fator, seja por minorias ou maiorias. Para nós, de forma clara, explícita, a violência e o ódio não têm, nem podem ter lugar na sociedade portuguesa. Esperamos e gostaríamos de saudar o trabalho que as forças de segurança levaram a cabo e as forças de investigação criminal no Porto em relação aos crimes conhecidos de agressão a cidadãos de origem argelina. As forças de segurança portuguesas, bem como a Polícia Judiciária e os tribunais, agiram de forma pronta, rápida e eficaz para conter uma ameaça que deveria e deve ser contida. A violência não pode ter lugar em Portugal, muito menos na política portuguesa. E esta condenação deve ser clara e inequívoca. Não podemos, porém, ser hipócritas sobre o que se passa, nem ter dois pesos e duas medidas em relação à situação que vivemos atualmente. Há um problema profundo que não sabemos ainda se originou ou não os conflitos relacionados com os ataques no Porto. As comunicações não são neste momento claras em relação à origem dos agressores, às suas motivações e àquilo que levou aos ataques. A própria PSP deixou claro ontem que era prematuro falar de ataques racistas ou com motivação racista. Sejamos francos, há um problema sério na Baixa do Porto, denunciado por lojistas e comerciantes, relacionado com alguma criminalidade perpetrada também por imigrantes argelinos e marroquinos. Esta é uma situação que se tem vindo a agravar nos últimos meses e que o Chega tem denunciado, de forma clara e de forma evidente. Repito, não sabemos, à hora a que estamos a falar, se nas origens destes ataques ou ajustes de contas tiveram retaliações relativas a assaltos ou crimes cometidos no passado por estas pessoas ou por outras. Sabemos sim que há um problema sério. E esse problema é o problema de dezenas de pessoas a viver nas mesmas casas, de uma imigração descontrolada em Portugal, conforme nós vimos alertando há muito tempo. Na Baixa do Porto têm-se sucedido os ataques, prontamente, de forma clara e inequívoca, em que os lojistas se queixam, bem como os comerciantes, de ataques reiterados, massivos e sem qualquer condenação por parte do Governo. Luís Montenegro, que rapidamente condenou o ataque contra os cidadãos argelinos, manteve-se em silêncio sobre os ataques consistentes aos lojistas da Baixa do Porto, aos comerciantes da Baixa do Porto, durante todos os últimos meses. É esta hipocrisia que tem que ser denunciada. Todos os crimes de violência, sejam eles de violência contra o património, contra as pessoas, devem ser investigados e devem ser punidos. A esquizofrenia coletiva ou a paranoia coletiva de que quando há envolvimento de imigrantes devemos parar o país inteiro para olhar para uma situação concreta, ignorando todas as outras que andam à sua volta durante todos os meses anteriores ou anos anteriores, mais não é do que o sinal de uma sociedade que não consegue sair do politicamente correto e deixou de se conectar com as pessoas e com a sua realidade. Há um problema de imigração descontrolada em Portugal. E esse problema foi reconhecido pelo Chega e pela AD, que atualmente governa, nas últimas eleições. Só o Partido Socialista não o reconhecia. Mas à direita, quer o Chega, quer a AD, o reconheceram. O que se passou no Porto, e que ainda não temos os dados completos para poder analisar, é ou pode ter sido mais uma consequência derivada e direta desta imigração descontrolada, sem regras, sem critério, sem apoio, desumana, que estamos a promover em Portugal. Mais, a criação de tensão social com os habitantes da área, neste caso, na Baixa do Porto, tem levado a tensões permanentes a que o Sr. Primeiro-Ministro nunca deu ouvidos nos últimos meses. É por isso normal que estas pessoas a esta hora se sintam desapoiadas, indignadas e frustradas. O Chega não se esquecerá.
Não se esquecerá. E não será pelo Chega que faremos deste caso um caso diferente dos outros, sem esquecer aqueles que também são vítimas há meses da imigração descontrolada. O que temos hoje em Portugal é um paradoxo. Pessoas a entrar todos os dias, sem condições de habitação, porque Portugal não tem habitação nem para os seus, a habitarem com dezenas de autorizações de residência, quer em Lisboa, quer no Porto, quer no Algarve, quer em Braga, quer até nas regiões autónomas, os mesmos fogos, criando problemas, evidentemente, de segurança, de sustentabilidade social e económica. O Sr. Primeiro-Ministro, que prometeu, durante a campanha, para roubar eleitorado ao Chega, e apenas por isso, porque não fez nada nesse sentido, dizer que iria evitar as exportas escancaradas, foi a Cabo Verde dizer que tínhamos que agilizar os vistos. E até hoje, Portugal continua sem nenhum sinal político de que vai controlar a imigração que está descontrolada no nosso país. O Chega tem propostas claras sobre a imigração. Talvez não sejam as politicamente mais corretas nem aquelas que o país mais gosta. Mas enquanto recebermos toda a gente, de qualquer maneira, sem qualquer critério, continuaremos a acentuar o conflito social, económico, as questões de insegurança, pelo menos na sua percepção, vão multiplicar-se e a desconfiança entre os portugueses e os demais vão aumentar. Portugal deve ter uma imigração controlada, legal, cumpridora de regras, capaz de ser integrada, sem dar margem às redes de tráfico de seres humanos que atuem em Portugal de forma descontrolada. Dada esta situação, o Chega decidiu chamar de urgência ao Parlamento a Sra. Ministra da Administração Interna, não só para explicar e apresentar os dados que tenha na sua posse em relação ao que ocorreu no Porto e às motivações desse ataque, que, repito, deve ser investigado, punido severamente, mas também para explicar por que razão a Baixa do Porto tem sido assolada por ataques, por roubos e por outro tipo de crimes, muitas vezes cujos autores são também eles imigrantes, quer argelinos, marroquinos ou outros, e tal tem sido escondido do país nos últimos tempos. A Sra. Ministra da Administração Interna deve explicar o que pretende fazer sobre esta situação para evitar que a violência e o ódio se multipliquem e que a segurança e a ordem sejam verdadeiramente a regra em Portugal e não episódios como este. Porque é que o Sr. Primeiro-Ministro não deu ainda um sinal sobre o controle da imigração? Passaram, desde as eleições de 10 de março, quase 2 meses. No debate que teve comigo, mas com outros, disse que seria uma das prioridades o controle da imigração. Continuamos exatamente com as mesmas regras do Partido Socialista. Entretanto, o Sr. Primeiro-Ministro já se queixou de alianças negativas, já levou ao Parlamento medidas fiscais, já levou ao Parlamento medidas de mobilidade, mas de imigração, zero. Parece que quer continuar a mesma política de imigração do Partido Socialista. Até aqui. O link para o vídeo na íntegra está na descrição. Se ainda não é inscrito, se inscreva e não esqueça de curtir o vídeo e sinta-se à vontade para compartilhar.